Popovic. Para você que está em casa, hoje um boa tarde especial para todos os estudantes, porque o programa é para vocês. Aliás, você conhece o Giba? Quando o Giba disse que ia parar de estudar, o pai dele abriu a porta e saiu para não fazer uma cena dentro de casa. A mãe apagou a vela para o santo. De nada valeu a promessa que ela fez para o Giba tomar jeito na escola. O Giba se trancou no quarto para ouvir pela milionésima vez o Nirvana com fones de ouvido. Ele sempre achou um absurdo esse negócio de escola. De história, por exemplo, bastava saber que o surf foi inventado no Havaí. E de geografia era só se ligar nas melhores praias de surf. O resto ele sabia: dropar, dar um cutback, pegar um tubo, todas as manobras do surf. O Giba dizia que o pai, engenheiro formado, ganhava menos grana que um amigo dele que faz prancha de surf. É assim mesmo que o Giba falava, menos. Ele também achava que a capital de Rondônia era Caju. Só o Giba não via que a cabecinha dele estava virando um mar de ignorância, sem ondas. O pior é que os pais do Giba não sabiam o que fazer, além de se perguntar, fazer o quê? Coisas da vida. Gente, por que tantos adolescentes querem parar de estudar? Vamos ouvir a opinião das pessoas. Oi, Silvia. Eu acho que os adolescentes resolvem parar de estudar por falta de estímulo dos pais, falta de dinheiro, essas coisas. Eu acho que os adolescentes resolvem parar de estudar pelo fato de ter que ajudar a família, de ter que estar ajudando financeiramente. Esse é o pior problema que a gente acaba enfrentando. Por falta de responsabilidade dos pais, que não se importam e eles perdem o interesse. Não tem vaga nas escolas públicas e as escolas particulares são muito caras. Falta de recursos. Os adolescentes hoje param de estudar por pura preguiça. Deviam aproveitar melhor a oportunidade que eles têm. Você é desse tipo que tem preguiça de estudar, não? Eu estava aqui conversando com os meus botões, pensando o que eu faria se a Ana, minha filha, um belo dia, no começo da vida escolar dela, viesse com essa conversa de querer parar de estudar. Eu acho que isso assusta muito os pais, com razão, porque os pais sabem que hoje em dia a competição é ainda maior, que hoje em dia se a criança não estuda e não se forma, ela vai ter mais dificuldades na vida adulta, sim. Então, eu entendo e me solidarizo com os pais que estão vivendo esse momento, porque é muito preocupante. E as crianças, elas acham que, imagina, isso é bobeira dos pais, isso é idiotice dos pais. Vê essa menina linda que está aqui ao meu lado, bonitinha, com um sorriso, uma graça, tem muito pouco tempo de vida, 13 anos só, é estudante e diz que quer parar de estudar. Né? E a mãe dela já está ficando desesperada, já eles vão contar a história. E antes eu queria saber o que outros pais, homens e mulheres, fariam se o filho viesse com essa novidade. Falar, não vou mais estudar. Vamos ouvir. Oi, Silvia. Se meu filho quisesse parar de estudar, eu não ia deixar, porque eu acho os estudos super importantes. Hoje, se minha filha não quisesse mais estudar, era a opção dela. Eu acho que hoje em dia as crianças, as pessoas têm que ter suas opções e sua vida. Se meu filho quisesse parar de estudar, eu não deixaria nunca, porque eu acho o estudo super importante. Eu forçaria ele à escola. Se um filho meu tentasse parar de estudar, eu tentaria convencê-lo do contrário. Eu me matricularia com ela na escola e iria todos os dias juntos só para motivá-la. Você vê que tem mães que são radicais. Hoje, então, para esse programa, nós convidamos também uma especialista radical, no sentido que ela tem muita experiência nesse assunto, porque essa realmente é uma crise familiar. Né? Vem a criança querer parar de estudar, os pais se matando para poder oferecer para o filho um estudo, se matando, né? Fazendo o que sabem para poder oferecer uma mesa, um abajur, uma caneta, um livro, uma coisa, e a criança vem com essa novidade. Então, a Tânia Zaguri, que inclusive tem alguns livros sobre essa questão, trouxe hoje esse que se chama Limite Sem Trauma, vai estar participando do programa. Você acha que é uma questão de limite isso, Tânia? É uma questão também. Também? Também. Eu acho que se você começa, desde que a criança é pequenininho, a colocar que estudo não é uma questão que está em discussão, porque hoje existe muita liberdade no relacionamento entre pais e filhos, o que é ótimo, mas eu acho que desde pequeno a gente deve colocar para os filhos que algumas coisas não tem barganha.
estudar, por exemplo, é uma delas. Se a gente faz isso desde que a criança é pequenininha, quando ela chega na adolescência, que é a fase crucial em que o maior número de jovens começam a pensar pela sua própria cabecinha e decidir, não quero mais estudar, mas se você tiver formado esses conceitos desde a infância, isso vai funcionar muito bem. Então, esse é o primeiro momento, é você passar essa ideia para eles. Sim. Será que então, a Maria Cristina, mãe da Maiara Reis Coutinho, não passou isso para a filha? Várias vezes, Silvia. Às vezes até cansa de tanto explicar, falar que a vida não é fácil. É muito difícil para chegar onde eu estou, onde você está, onde ela está. É uma luta muito difícil, porque a gente acorda cedo, a gente trabalha, tudo para poder dar do bom e do melhor, que a única coisa que eu posso dar, que eu acho que eu posso dar de bom, é o estudo. Mais nada. Porque na situação hoje financeira, a gente não tem mais nada de bom a oferecer um Mas filho. Isso é uma coisa que estudo, não tem preço mesmo. Não tem a preço. Educação fica com a criança, pode acontecer o que for, está dentro dela, né? Mas o estudo é uma coisa que a gente é que tem que dar. Mas a Tânia está dizendo que, de repente, muitas vezes os pais não falam com, sabe, não mostram com muita veemência, com muita, assim, categoria, dizendo, olha, não tem esse papo de não estudar, tem que estudar e ponto. Eu queria até lembrar uma coisa, Silvia, que é importante os pais saberem, em termos de Brasil, que no Brasil nós temos uma legislação que obriga o ensino dos 7 aos 14 anos. Então, isso é uma obrigação legal dos pais. Então, mesmo que a sua filha, no caso, tem 13, ela nem que quisesse, você não poderia deixar. Porque você vai responder judicialmente por isso. Então já acabou. Puxa, mas isso é maravilhoso. Quer dizer, vai preso o pai e a mãe que deixaram o filho sair da escola antes dos 14? Diversos tipos de sanção para os pais. Inclusive, agora está sendo votado no Senado uma punição para os pais que deixam os filhos faltarem à escola, nem abandonar os estudos. Bom. De tal maneira isso está sendo visto como uma coisa importante e uma tarefa dos pais. Maiara, acabou com a sua graça, então, hein? Então, vamos falar de outro assunto, porque se é lei, minha filha, agora já não tem mais conversa. Por que você quer parar de estudar? Acho muito chato todo dia ir pra escola, professor buzinando no ouvido. É chato demais. É chato o quê? O professor falando? Não, mas... O professor falando, o professor tem que explicar uma coisa, a gente não entende, ele também não tem paciência às vezes com a gente, entendeu? Tem muito professor que tem paciência, mas é professor que não tem paciência nenhuma. Aí a gente não entende, tem coisas que é muito... E você não pergunta, quer dizer, o que está acontecendo? Repergunto, às vezes dá vontade até de sair da sala, eu saio, porque eu não consigo, porque sei lá, às vezes eu prefiro ficar até em casa mesmo, dormindo, fazendo alguma coisa. Mas diz que você gosta de ficar em casa dormindo e comendo, né? E assistindo televisão, né? Assistindo televisão. Quer dizer, o seu programa preferido é ficar em casa comendo, vendo TV e falando no telefone, provavelmente, né? E a sua mãe deixa? Tem vezes que ela reclama, às vezes ela sai pra trabalhar, eu vou pro colégio, mas tem vezes que eu não posso ir porque eu também faço teatro, eu tenho que ir. Às vezes, de lá eu vou pro colégio, porque eu estudo longe da minha casa, aí eu tenho que pegar ônibus, subir escada. Aí eu vou, às vezes eu vou, mas também que é chato, os professores, eu discuto com a professora me bota pra fora da sala, aí eu saio. Fico no pátio, depois eu volto de novo. Ela, ai, Mara, sai daqui que eu não gosto de você. Eu vou e saio de novo. É sempre assim. E você é tão doce, tão bonitinha, assim, você fica criando problema na sala? Fico. Que tipo de coisa você faz? Ai, a professora escreve errado. Professora, você é burra, tá errado. Pra ela me botar mesmo fora da sala, porque, sei lá, é muito chato ficar na sala. Muito chato? Muito chato. E você já pensou em mudar de escola? Tô esperando se esse ano eu passar, eu vou mudar. Porque mudar de escola talvez seja uma alternativa. Às vezes a escola é ruim, gente. Às vezes a escola tem professores ruins e vai ver ela não está sendo entendida no jeito que ela é. E vai ver a falta de habilidade do professor, não é, Tânia? Com certeza. Mas isso também é uma coisa importante, que é no mesmo depoimento dela, ela falou, tem professores legais e tem professores que não são legais. E por que ela dá ênfase só ao que não é legal? Existe hoje uma confusão muito grande na nossa sociedade em termos da liberdade que a gente dá para os filhos. Então, eles crescem muito querendo fazer só o que gosta. É muito importante que os pais mostrem que nem sempre a gente pode fazer só o que gosta. Você tem professores ruins, mas você tem outros que são legais. E o que é pior é você fazer o jovem compreender, principalmente, que o pior é para você. As consequências vão ser na sua vida. Agora, você pensa que a Maiara se incomoda? Ela quer fazer o quê que você falou que você quer fazer? Para você parava de estudar e ia fazer o quê? Eu parava de estudar, sei lá, ficar em casa procurar um trabalho, mas pela minha idade é ruim trabalho. 13 anos realmente eu quero terminar só até o primeiro ano, eu não queria fazer até o terceiro, eu acho muito difícil. Mas não vai ter conversas, ela vai ter que fazer, né? Vai ter que fazer, porque vai para onde só com o primeiro ano? Não vai para lugar nenhum. Não tem como ir para lugar nenhum. Não completou um ciclo. É a mesma coisa você ter ou não ter o primeiro ano só.
Né? Primeiro grau incompleto não dá para nada. Exatamente. Eu digo a ela todos os dias, que às vezes, quando eu pego uma ficha de trabalho, eu mostro para ela, olha só. Né? Vocês viram uma pesquisa que foi feita recentemente aqui em São Paulo, Silvia, não sei se você viu, eles fizeram um estudo, o primeiro estudo que se faz com os moradores de ruas da cidade de São Paulo, são cerca de 9 mil pessoas que não têm casa e que o estudo mostrou que a maioria deles tem até o primeiro grau incompleto. Então, isso já é um dado importante para todos os jovens que estão nos ouvindo, porque, por exemplo, ela está com uma opção, eu fico em casa vendo televisão, mas isso é porque você tem sua mãe e seu pai, então não pode ser tão imediatista, você não pode pensar só no hoje. Amanhã, Deus não permita, sua mãe pode não estar aqui, ou piorar de vida, ou ficar doente. E aí? Onde você vai arranjar, né? E depois tem uma outra coisa também, não sei se é ser muito rígido demais, mas você falou uma coisa importante, que é o seguinte, o jovem na idade dela acha que a vida só tem que se fazer o que se gosta de fazer. Exato. Sabe? O jovem acha, tem isso na cabeça, ele não aprendeu que ele tem que fazer certas coisas que não são gostosas, tem coisas que são chatas. E você aprende a amadurecer fazendo algumas coisas chatas também, né? E você só quer fazer o que te dá prazer, né? Não, às vezes minha mãe reclama, eu, tá bom, mãe, eu vou, aí assisto. Eu tô quase passada, porque tem algumas matérias que às vezes puxa também, né? Mas algumas matérias eu tô passada, só o que pega mesmo é falta, porque às vezes eu falto pra ter que sair, pra fazer algum ensaio, alguma coisa, viajar pra ensaio, alguma coisa assim. Mas a sua mãe deixa você faltar? Às vezes não, às vezes ela reclama. A minha mãe não deixava faltar nunca, gente. Não tinha essa conversa de acordar de manhã, não vou pra escola, mas não tinha papo em casa. Tinha que ir, só não ia se tivesse muito doente, tivesse com febre. Mas essa história de dizer, não vou, não quero, mas não tinha... Era assim, é que nem fazer xixi e escovar o dente, sabe? Aquela coisa, acorda de manhã, escova o dente, você nem pensa se você vai fazer. Era automático, fazia parte, a minha mãe ainda dizia, a única obrigação que você tem na vida é estudar, vai estudar. Perfeito. Não se colocava em discussão essa questão. Talvez, se você for um pouco mais exigente, achar uma escola um pouco mais próxima, onde ela não tem que demorar tanto para chegar, quer dizer, facilitar um pouco a vida dela e, ao mesmo tempo, colocar novas regras, vocês possam se entender melhor. De repente, você vai para uma escola legal, tem um professor bonito, uns alunos mais simpáticos, de repente, no embalo, você até vai gostar de estudar. Cuidado, hein, que se você gostar, esse bicho pega. Esse bicho pega. Deixa eu dar um recado para as mulheres que estão nos assistindo. O rostinho dos meninos aqui são todos de Itaquaquecetuba, certo? Certo ou errado? Certo, é bom. Uma caravana e toda uma moçada, toda jovem aqui. Tem alguém aqui que já parou de estudar, não? Você parou de vez? Não, parei porque eu tinha que trabalhar e ajudar meus pais. Depois eu voltei de novo. Ah, que bom. Então você parou, deu um tempinho? Parei por um tempo, aí eu voltei de novo. E como é que foi voltar? Ah, foi legal, porque ficar fora da escola tem um pouco de prejuízo. Por quê? Porque você vai ser... Pelo pensar assim, você vai querer fazer uma coisa e você não pode porque você não tem estudo. Assim, voltando, é melhor, assim, que você tá fazendo o que você gosta e quando você terminar, você já tem um certo termo do que você quer fazer. E me fala uma coisa, quando você estava parando, quando você não estava estudando, tinha um pouco de, assim, você se sentia meio peixe fora d'água? Me sentia, Você ficava com um pouco de vergonha porque não estudava? Ficava. Bastante vergonha, né? Porque vocês não pensam que é fácil, não. O jovem, ele fala, ele quer parar de estudar, mas depois que para, ele se sente, depois de ficar 3 semanas vendo televisão, comendo bolacha e sei lá, e fazendo o quê da vida, e dormindo, né? Ele cansa. E aí ele quer, cadê os amigos? O povo tá todo na escola. Com quem que ele vai falar no telefone? Tá todo mundo na escola. O que ele vai fazer? Sabe, de repente a vida fica muito vazia. Aqui na nossa plateia nós estamos recebendo uma família. Cleonice Amaral é recepcionista, mãe desses 2 jovens aqui. A Gabriele, Amaral Galvani tem 15 anos. É isso? 15 anos e está participando desse disco aqui. Forró, Lua de Mel, Minha Felicidade. E ela é uma espécie de... Você é crooner aqui, não? Você canta? Você dança? Eu sou back vocal e dançarina da banda, né? Basicamente, você faz a parte de dança. Quer dizer, para animar o pessoal. Aí eu pretendo parar. Pretendo não, né? Eu gostaria de parar, mas não porque eu não gosto da escola. Pelo contrário, sempre fui uma ótima aluna. Nunca tinha tirado nota vermelha
antes de entrar na banda. Mas aí eu comecei a fazer show à noite inteira. Chegava de madrugada em casa, aí tinha que acordar cedo para ir para a escola. Aí minha mãe, às vezes, até perdoava, assim, não, ela chegou muito tarde, né, vamos deixar ela em casa. Mas, às vezes, ela fazia eu ir para a escola, mas não tem o mesmo rendimento, né? E por que você acha que você vai dar certo na vida profissional? Você não acha que você está jogando todas as suas cartadas numa coisa que pode dar errado? Quer dizer, eu recebo aqui um montão de gente começando, que traz o primeiro CD, um montão. Né? Desses, muito poucos conseguem chegar lá. Quer dizer, estão começando tudo. Quer dizer, você está tendo a permissão de parar de estudar e arriscando seu futuro num negócio que ainda é meio incerto, você não acha? Só que eu acho que, dando certo ou não, depois eu posso voltar a estudar, né? Eu acho que eu tenho isso também em mente, voltar a estudar depois, dando certo ou não. E você está de acordo, Cleonice? Você está concordando com ela parar de estudar, não? Para mim está assim um pouco confuso, né? Porque, assim, as coisas foram que acontecendo, né? A gente não procurou isso, né? Porque ela começou assim, participando de pequenos desfiles, aí participou de um concurso, foi classificada, sendo na capa de uma revista. Através da revista, a banda chamou ela para estar fazendo parte. E aí as coisas foram deslanchando. Agora eu fico assim, tô meio perdida mesmo, né? Porque eu acho assim, ou para ela voltar a ter o rendimento que ela tinha, só ela parando com o que ela tá fazendo. Eu tenho medo de forçar ela a parar e mais tarde ela me cobrar isso, me culpar. Mesmo porque eu já sei que isso é o que ela quer mesmo, né? Então, aí se ela não fizer agora, quando ela for mais independente, mas ela vai estar fazendo. Se bem que com 15 anos, será que a pessoa sabe o que quer mesmo? Nesse sentido... Com 15 anos, ela sabe que ela quer mesmo rebolar lá na banda, dançar, ser a bonitona. Lógico que com 15 anos todo mundo quer estar na festa, né? Quer dizer, que é o que ela faz lá, né? Então... só que assim, paralelo... E não é possível juntar as duas coisas? Será que se você se esforçar um pouco, você não consegue estudar e continuar? Porque todo mundo que se esforça consegue. Eu não gostaria de parar de estudar, porque eu ainda pretendo fazer faculdade de música também. Mas se eu parar agora, eu vou acabar atrasando esse assim, ideal. Silvia, ela acha que agora ela tem que procurar se aperfeiçoar nisso, que foi a opção que ela fez, que no caso é a música, né? Eu não sei o que a Tânia pensa disso, já eu vou querer ouvir ela falar, porque tá muito na moda. Hoje em dia todo mundo quer ser modelo, quer ser cantora de grupo de pagode, né? Rebolar na frente de algum grupo de sei lá do quê. Quer dizer, é moda, virou uma moda, uma tendência. Então, antigamente todo mundo queria ser paquita, né? Depois virou essa história de modelo, depois agora tem todas essas meninas que dançam de bunda de fora, todo mundo que tem uma bundinha mais ou menos também acha que pode dançar, vão falar as coisas como são, porque essa que é a verdade. Tem um corpinho aos 15 anos, acha que vai durar isso a vida inteira. Ou jogador de futebol também. Mas daí o pessoal já que conhece um pouco mais sabe que para jogar futebol, aliás, para tudo você tem que ter um talento extraordinário para competir com todo o resto. Quer dizer, não é... Infelizmente, é competitivo em todos os... É uma ilusão achar que vai ter uma carreira meteórica, milionária assim, entendeu? É ilusório mesmo. Será que vale a pena parar de estudar para investir nessas áreas? Vamos ouvir o que homens e mulheres dizem. Depois eu vou ouvir a Tânia Zaguri. Oi, Silvia. Eu acho que não vale a pena investir na carreira de jogador de futebol ou modelo, porque eu acho que é o estudo que leva você mais longe. Porque do que vale dinheiro sem cultura? Pode ser muito momentâneo e depois você não tem base, você não vai ter profissão, não vai ter como seguir para outra carreira. Eu não acredito que seja vantagem largar estudos por conta de uma carreira de modelo ou jogador de futebol, porque são muito poucos que conseguem chegar a um bom rendimento mensal. Eu acho que não vale a pena largar os estudos para uma carreira de modelo ou jogador de futebol, porque com os estudos é mais certo que você vai ser alguma coisa mais para frente, vai ter um futuro melhor. O que você acha, Tânia? Numa situação, uma menina adolescente, bonita, em casa, ou uma outra mocinha ali como ela, que já está participando de um grupo de música e está achando que vai deslanchar, quer dizer, o que os pais fazem nessa hora? Bem, a gente precisa discernir duas coisas. Aqui nós tivemos um caso da menina que parou de trabalhar porque ela precisou ajudar a família. Então, isso é um caso totalmente diferente e que acontece, infelizmente, ainda numa grande parte da nossa sociedade, porque há uma grande parcela da população que precisa trabalhar em vez de estudar. É totalmente diferente dos casos em que a pessoa opta
por parar de estudar porque ou não quer fazer nada ou porque se ilude. A nossa sociedade é muito consumista, cria aqueles mitos, né? Então, todas as meninas e os rapazes hoje acham que ou vão ser modelos famosos e ganhar 100 mil num desfile, ou vai ser um jogador de futebol daqueles, né? Então, isso são mitos que a sociedade está criando e que a gente precisa conscientizar nossos filhos. Os pais têm a obrigação de mostrar, como nesses depoimentos apareceu com muita clareza, é 1 em 1 milhão que vai chegar lá. Sim. E mesmo às vezes quando chega, tem uma carreira meteórica e depois some, né? A gente Mas no fabrica caso, os por mitos e exemplo, depois de uma distorce. mocinha como ela que a gente acabou de conversar, quer dizer, qual é o bom senso dos pais numa hora dessas? Continuar estudando. Acho que os pais devem até colocar, olha, você pode estudar. E lembrando que os pais têm até 18 anos esse direito de estabelecer os limites dos filhos. Então, você pode seguir a carreira, ótimo, legal, você gosta, tudo bem. Mas vai estudar. Eu vou dar um exemplo aqui. A Sandy, por exemplo. Eu ia falar da Sandy do Júnior, eu ia falar. É um sucesso fenomenal, né? O Brasil inteiro adora ela. E nunca parou de estudar. E ela é excelente aluna, ela e o irmão. Então, né? agora, por que você precisa dormir mais do que a Sandy? Exatamente. Né? Por que você fica mais cansada do que a Sandy? Exatamente. Por que você não consegue acordar cedo no dia seguinte? Não deve ter compromisso todos os dias, o dia inteiro. Lógico. Então, se a pessoa quer, consegue. Olha, gente, carreira artística é disciplina. Carreira artística é disciplina também, sabe? Você faz a coisa, mas você tem que horas de sono, você tem horas de estudo, você tem que malhar, você tem que se preparar. Quer dizer, se for esse negócio, só vai lá, faz o show, dia seguinte fica dormindo o dia todo, podia ser, sabe? Isso tudo é fantasia que as pessoas fazem. Isso é vida de folgado, não é vida de profissional. Folgado é assim, profissional faz tudo diferente. Profissional acorda, se prepara, quer dizer, é outra coisa. Quem está de fora tem uma visão muito idealizada. Né, se a minha filha quiser seguir carreira artística mais cedo do que antes de terminar os estudos, a exigência será a de que tem que continuar estudando. Tudo bem, vai lá, vamos tentar, vamos ajudar, mas tem que continuar estudando. Porque essa é uma carta que ela vai ter no bolso do colete sempre. Se não der certo, ela pode continuar a vida no outro caminho. A gente sempre deve abrir o leque, nunca fechar, gente. Você abre o leque, você tem várias escolhas. Se você fecha o leque numa coisa só cedo, você está frito. Porque não deu certo, você morreu na praia ali. Antes de chegar na praia, você já se afogou. Eu acho errado. E às vezes os meninos se iludem também. Você vê, nós estamos com um garoto aqui que é uma graça, é o Douglas, tem 14 anos. Veio com a mãe dele, que é a Marilza de Almeida, que é recepcionista. E parece que, em poucas palavras, o Douglas quer parar de estudar porque prefere trabalhar como mecânico na oficina mecânica do pai dele. É isso? Eu prefiro me esforçar para me ter o meu futuro, entendeu? Estudando, sim, mas que não me atrapalha, que eu tô trabalhando e tem vezes que eu preciso trabalhar e não dá tempo para ir para a escola. Então devia ser o contrário, né? Devia ser assim, você estuda e de vez em quando você abre uns capôs de uns carros lá e fica brincando ou fica ajudando seu pai nas horas vagas. Devia ser o contrário, né? A ocupação principal devia ser a escola e não a oficina mecânica, né? Porque, se, afinal de contas, você tem 14 anos de idade. Não é? Mas você não gosta de estudar? Gostar, eu gosto, porque eu acho legal os professores explicando as matérias. A matéria que eu gosto também é matemática. Você gosta de matemática? Matemática. Então, olha só. Pode ser um engenheiro mecânico, já pensou? Não é que você vai ter oficina do seu pai, você vai ter uma rede de oficinas. Você pode inventar uma peça nova para um carro. Você pode trabalhar como dono da Ford. Você pode inventar um automóvel. Você pode ser... Verdade, você gosta de matemática, você é bom de mecânica, você pode ser um engenheiro da indústria automobilística, um cara que vai viajar pelo mundo desenvolvendo um tipo de combustível que nunca ninguém pensou. Então, é isso que quem não está estudando, às vezes não percebe. Você acha que só para trabalhar no que você gosta vai ser ali na oficina, na esquina do seu pai. E pode ser mais, né? Eu queria... na verdade, né? Eu não queria parar de estudar. Eu queria estudar de noite, só que a minha mãe não deixa. Por que você não deixa? O seguinte, porque à noite é muito perigoso. E eu acho que é importante o estudo. Ele é um bom menino. Só que, às vezes, ele mata a aula porque ele quer procurar trabalho, porque ele fala pra mim, mãe, mas eu não gostaria de trabalhar com meu pai. Eu quero ter o meu salário. Mas você não quer nem trabalhar com seu pai? Não, ele quer, sabe... inclusive, lá na oficina, ele que é o químico, ele que faz as tintas. Ele tira as fórmulas no computador, né? E faz as tintas para pintar o carro. Que nós temos Mas então, por que você não continua estudando para aprender mais essas coisas? Ainda vai virar... Por que você não consegue perceber que esse que é o seu caminho? Em sentido. Em sentido.
Eu precisaria, né, estudar de noite. Você precisaria estudar de noite. Então você está numa barganha em casa para sua mãe deixar você trabalhar de noite, para você estudar de noite e trabalhar durante o dia. E não é cedo demais para você fazer isso? Porque quem estuda à noite geralmente dá umas matadas de aula, está cansado, não presta atenção, né? É só quem precisa mesmo. Você precisa trabalhar? Trabalhar eu gosto. É bom para ter mais responsabilidade, ter o meu dinheiro, meu trocado, né? E pensar também no meu futuro. Mas você não está pensando cedo demais no seu futuro? Quer dizer, eu não entendo, eu não sei como... O jovem ele tem a tendência a pensar no futuro imediato. Ele quer ter o dinheiro dele para poder ter independência, gastar no que ele quer. Então, na verdade, é uma visão muito imediatista. Ele não tem essa visão de longo prazo que você colocou. Se ele tem essas habilidades, imagina, vai então ser um cara vocês devem insistir para ele continuar, porque senão ele vai ficar muito limitado. Eu acho que você pode fazer um acordo com ele e ele até estudar de manhã e trabalhar de tarde e até a noitinha e voltar para casa num horário que não tenha perigo, como você está preocupado. Eu acho que daria para vocês sentarem, conversar e fazer um acordo, porque ele não quer parar de estudar para não ficar fazendo nada. Ele quer trabalhar, ele quer... Não é que ele é vagal, né? Exatamente. Não é que ele é vagal, vagabundo, não está afim. Não, é que eu acho que talvez você não esteja percebendo. É uma coisa bonita isso que ele quer. Ele quer produzir, ele quer ser independente. Lógico. Ele não quer ficar sob a tutela do pai, que também não é uma coisa ruim. Agora, você pode estabelecer umas condições, talvez seja isso, continuar estudando de manhã e vai trabalhar de tarde. Quem sabe você não faz uma experiência? Agora, eu vou dizer uma coisa, posso fazer uma sugestão? Vocês vão ter que se entender, não tem jeito, nós aqui não podemos fazer nada. Vou fazer só uma sugestão. Você mora em São Paulo? Mora em São Paulo. Então, pede um dia para o seu pai, ou você que tem tanta autonomia, vai na USP aqui em São Paulo, na Universidade de São Paulo, dá uma andada por lá, vai na faculdade de engenharia, na Poli, que é a Politécnica, que é considerada a melhor escola de engenharia do Brasil, uma das melhores do mundo. Dá uma olhada como é que é o curso de mecânica, vai dar uma olhada como é que são os cursos todos. Se você pode fazer engenharia naval, você pode fazer engenharia mecânica, se você gosta você entende, de química, você pode fazer engenharia química, você pode fazer um monte de coisa, você vai estudar, você vai virar o melhor naquele negócio. Agora, tem que ter um pouco de perspectiva. Eu acho que às vezes os pais não mostram para esses filhos como é o maior, eu vou falar a palavra, é o maior tesão fazer faculdade, gente. Você conhece gente do Brasil inteiro, você se relaciona com professores que são os melhores naquele assunto que estão te ensinando, te põe, se você entrar numa boa escola, eles vão pegar o melhor de você e te mostrar outros horizontes. É o grande momento da vida escolar. Então, olha, quem para de estudar no meio do caminho, eu acho que faz uma bobeada, viu? Sinceramente. Eu acho que a faculdade, tudo bem, não precisa todo mundo fazer faculdade, tem pessoas que podem fazer curso técnico, mas quem tem o interesse como você, parar no meio do caminho, é que nem a jantar e não comer a sobremesa. Bom, nós vamos encerrando essa parte do programa por aqui. Tânia, você gostaria de encerrar dizendo alguma coisa, não? Eu concordo com tudo que você falou. Acho que você fez umas colocações muito boas sobre esse fato de que, às vezes, os pais não abrem o leque de oportunidade para os filhos. Mas eu acho que até, às vezes, você poderia fazer esse tipo de acordo que a gente sugeriu e ele fazer até um ensino técnico e depois... Até ele vai se entusiasmar para ir, como ela falou, para uma universidade, porque ele vai descobrir as coisas que ele gosta. E vai adorar, vai dar uma sapeada para o que existe por aí. Acho que você está olhando muito para o pé, não está olhando para frente, viu? Nós vamos encerrando por aqui.